Seja bem-vindo à nossa aula sobre geração, transmissão e distribuição de energia. Bom, então, como falamos anteriormente, no sistema elétrico de potência, ele pode ser dividido ali em três subsistemas, para simplificar ali o processo. Então, nós vamos ter o processo inicial de geração, o intermediário, que é a transmissão, e o final, que é de distribuição. Falando ali do processo de geração, a sua função é produzir energia elétrica através de outras fontes de energia por meio de usinas geradoras. Então você vai ter várias fontes de energia que elas vão ter várias grandezas, né? Por exemplo, através do calor, através da luz, através da cinética dos ventos, nós vamos converter essas energias para a energia elétrica. Isso será feito através de uma usina geradora. Nós temos como principal usina geradora aqui a usina hidrelétrica, que ela vai aproveitar o potencial hidráulico dos rios e represas para produzir eletricidade. E aí nós temos algumas divisões. Por exemplo, nós temos a usina fio d'água e as usinas que utilizam ali um reservatório, aquelas barragens, aquelas represas. A fio d'água, ela não faz nenhum armazenamento de água, ela não retém nenhuma água, ela aproveita o próprio curso do rio para produzir eletricidade. Já as represas, obviamente, elas vão fazer uma retenção da água e aí elas vão fazer um controle desse fluxo de água ali pelo conduto forçado das hidrelétricas. E aí, conforme eles abrem as comportas, aí haverá um fluxo de água ali pelo conduto forçado até chegar ali às turbinas para a produção de eletricidade. Então, vai ser um processo de conversão. No caso das represas, nós temos inicialmente uma energia potencial gravitacional, e aí quando abrimos as comportas, a gente tem um fluxo de água, que aí esse fluxo de água faz com que as turbinas acopladas ali dentro do conduto forçado sejam movimentadas e aí teremos a produção de energia elétrica. A outra usina que também é muito conhecida é a termoelétrica, que ela vai produzir a energia elétrica através da queima de combustíveis renováveis, não renováveis, ou por meio da fissão de material radioativo. No caso aí do material radioativo, nós temos a predominância do urânio. Então, nesse caso, o ponto inicial é a produção de calor para depois produzirmos energia elétrica. Outra usina que está crescendo bastante é a usina eólica, que ela vai produzir eletricidade através ali da cinética dos ventos. Então, você tem ali os parques eólicos, que eles aproveitam o vento que passa por ali para produzir eletricidade. Nós temos aquelas pás e, de acordo com o projeto, as turbinas podem ter uma, duas ou três pás. E aí essas pás são movimentadas de acordo com o ar que circula por ali e aí teremos a produção de eletricidade também. E o último processo de geração que nós vamos falar aqui é a energia solar fotovoltaica, que ela aproveita, as placas solares aproveitam ali os raios solares que atingem a sua superfície para produzir eletricidade. Falamos do processo de geração, agora nós devemos levar essa energia produzida para os consumidores ou para o centro de consumo. E essa é a função da transmissão de energia elétrica, que ela vai transmitir a energia produzida ali nas usinas para o centro de consumo ou centro de carga por meio das linhas de transmissão. E aí esse processo de transmissão ele pode ser feito em corrente alternada ou corrente contínua também. O sistema de corrente alternada, a transmissão por corrente alternada, ela é predominante no sistema elétrico. Mas também nós temos um link que faz ali uma transmissão por corrente contínua. E aí nós temos como exemplo da transmissão por corrente contínua um link que conecta a cidade, na verdade, a usina hidrelétrica de Itaipu a uma cidade de São Paulo, mais precisamente a cidade de Ibiúna. O que acontece? A usina hidrelétrica de Itaipu, ela produz eletricidade em duas frequências, 60 Hz, como a gente está trabalhando, como a gente já consome, e 50 Hz. Por haver essa diferença de frequências, não podemos conectar diretamente essa frequência, essa energia produzida na frequência de 50 Hz diretamente no sistema elétrico. Nós temos que fazer uma inversão de frequência, fazer com que ela vá de 50 para 60. Mas o que eles fizeram? Essa energia produzida em 50 Hz, ela é primeiro retificada, ou seja, ela agora é uma corrente contínua, e aí eles fazem essa transmissão da usina hidrelétrica de Itaipu para a cidade de Ibiúna, um link em corrente contínua, uma transmissão em corrente contínua,
ali na tensão de mais ou menos 600 kV, um comprimento de 800 km entre a usina hidrelétrica e a cidade de Ibiúna, e lá, quando chega em São Paulo, eles fazem a inversão, que aí eles saem da corrente contínua e vão para a corrente alternada, agora em 60 Hz. E por que a corrente contínua é utilizada? Ela vai ser viável, por exemplo, para distâncias, quando a transmissão ela atinge uma distância maior que 500 km. Quando a transmissão atinge esse comprimento, já é viável, já é possível pensar em uma transmissão por corrente contínua, para ter uma redução no custo da infraestrutura utilizada. E, novamente, para compatibilizar frequências diferentes. Então, primeiro você faz uma retificação daquela frequência, para depois nós invertermos novamente essa corrente contínua para a corrente alternada, agora na frequência na qual os circuitos, o sistema elétrico trabalha. Porém, no sistema elétrico nós temos a predominância da corrente alternada, dos circuitos trifásicos, para fazerem essa transmissão, que começa ali da usina de geração, da produção de energia, para os centros de consumo. A última etapa, que se aproxima agora do consumidor, é a distribuição de energia elétrica. E aí ela vai fornecer eletricidade aos consumidores em níveis de tensão adequados. E a distribuição se divide em dois. Nós temos a distribuição primária, que é o processo de fornecer energia a grandes consumidores. E aí, para esses grandes consumidores, a tensão fornecida é dada ali na ordem de dezenas a centenas de kilovolts. Então, você vai ter consumidores, por exemplo, shoppings, condomínios, indústria, que vão receber tensões, por exemplo, de 13,8 kV ou 34,5 kV. E aí, nesse caso, eles vão ter ali seu próprio transformador, a sua própria, vamos dizer, subestação particular. Já a distribuição secundária, ela fornece energia para pequenos consumidores, por exemplo, residências e pequenos comércios. E aí a tensão vai ser na ordem ali de centenas de volts. Então você vai ter consumidores, dependendo da região, que vão receber tensões, por exemplo, de 127 volts, fase neutro, ou 220 volts, fase neutro também. E aí a tensão fase-fase será, por exemplo, 220 volts aqui, e aqui será 380 volts. E aí você pode identificar essas distribuições da seguinte forma. A distribuição ali primária é uma interligação feita antes do transformador. Esses condutores aqui são as tensões primárias, que aí vai ser, por exemplo, na escala de 13,8 kV. Já a distribuição secundária é após o transformador, ou seja, no secundário do transformador. E aí terão tensões ou de 127 volts ou 220 volts, fase neutra. A instalação de pequenos consumidores podem ser alimentadas por uma, duas ou três fases. Logo, a gente tem a configuração de circuitos monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Para finalizar a aula, nós temos aqui os níveis de tensão de acordo ali com as etapas de distribuição, subtransmissão e transmissão. Para distribuição, nós temos em baixa tensão, nós temos de 127 volts ou 220 volts, fase neutra. Nós temos a distribuição também, agora a distribuição primária, em 13,8 ou 34,5 kV. Essa tensão de 34,5 ela também é configurada como uma tensão de subtransmissão, que vai até 188 kV em alta tensão. E aí, a partir dos 230 volts, 230 kV, nós temos as tensões de transmissão. E aí, retomando a etapa de transmissão, essa transmissão ela pode chegar a subestações elevadoras ou subestações elevadoras. Subestação elevadora quer dizer que nós vamos elevar um pouco mais a tensão. Por exemplo, ela pode ir de 230 para 345 kV. Isso para continuar transmitindo a eletricidade. Para uma subestação abaixadora, aí a tendência é diminuir essa tensão. Por exemplo, podemos ir de 69 kV para 34,5 kV. E aí a tendência é se aproximar dos centros de consumo. Muito obrigado por assistir e na próxima aula vamos iniciar o estudo de circuitos trifásicos.